Meritíssimos, meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui pra fazer a primeira análise / episódio explicado de Westworld. Sim, eu sei que eu não fiz da primeira e da segunda temporadas, mas pra terceira temporada vai ter sim a análise de todos os episódios. Eu tô muito hypado pra essa temporada e se vocês nos acompanham no Instagram, então vocês já sabem que eu já tinha assistido o episódio na segunda-feira, convite da HBO, fui lá na Premiere pra assistir em primeira mão. Inclusive lá no Instagram eu soltei no IGTV as primeiras impressões, mas eu não podia fazer um vídeo com spoilers antes de vocês assistirem o episódio. Então é por isso que esse vídeo vai estar saindo no domingo, assim que encerrar o episódio, pra vocês já terem então essa análise do primeiro episódio. Na minha opinião foi o melhor episódio de estreia de Westworld até aqui, comparando os primeiros episódios das temporadas anteriores, e eu acho que sim, essa temporada tem tudo pra ser a melhor, até porque ela é a mais diferente até então, que tem as temáticas mais originais comparadas com o restante da série. Mas vamos lá, eu vou tentar abordar meio que na ordem cronológica dos acontecimentos, mas assim como foram as reviews de Titans aqui no canal, eu eventualmente vou juntar num trecho só todo o núcleo de um determinado personagem para não ficar mudando o tempo todo de núcleo. Então vocês vão entender, vocês acabaram de assistir o episódio, então sim, esse vídeo tá lotado de spoilers, já é um vídeo de análise / explicação de alguns conceitos, então vamos lá. Logo de cara a gente já começa vendo a Dolores como essa líder tática dessa nova rebelião que tá surgindo dos anfitriões, porque se vocês se lembram do final da segunda temporada, basicamente a Dolores foi a última sobrevivente dos anfitriões ali de Westworld, e ela inclusive saiu no novo corpo dela, que era o corpo com a aparência da Hale, a Charlotte Hale, que era uma das diretoras da Delos, que tava ali comandando o parque mesmo. Aí se vocês se lembram, a Dolores, no novo corpo que o Bernard construiu pra ela, foi lá e matou a Hale e tomou o lugar dela. Então, a gente achou que ia começar a temporada vendo a Dolores no novo corpo dela, que seria, na verdade, o corpo da Tessa Thompson, mas não, a gente começa vendo a Dolores como Evan Rachel Wood, naquela cena incrível em que ela vai visitar o Jerry, um dos magnatas dessas empresas que tem ligação com a Delos e com o Westworld, mas a gente logo de cara já recebe uma informação nova, de que a Delos não era a principal empresa focada nessas tecnologias, tanto a tecnologia de criar anfitriões, quanto a tecnologia de fazer aquela transcendência da mente humana para esse mundo virtual aí, que a gente não entendeu muito bem ainda qual que é o plano oficial mesmo, o plano real, aquele plano do Ford de criar um mundo que não existe fisicamente falando, mas que seria um próximo passo virtual para a mente humana vencer a mortalidade. Eu acho que essa temporada vai focar bastante nisso, em expor o que está acontecendo de verdade, quais são os reais planos da humanidade. Mas enfim, nessa primeira cena a gente vê a Dolores indo lá, chantageando o Jerry e conseguindo algumas informações dele para ela pôr em prática o seu plano, que é esse plano de líder de rebelião mesmo. Ela quer trazer mais anfitriões pro mundo, a gente não entende como no primeiro momento ela vai fazer isso, mas ela já tem sim uma estratégia muito bem definida. Inclusive é muito foda o jeito que ela aparece, ela tá com uma personalidade nova. Eu não gostei da personalidade da Dolores na segunda temporada, eu achei um pouco forçada assim, a questão dela ser uma vilã. Ela é violenta, ela quer vingança, mas na segunda temporada ficou um pouco maçante, sabe? Eu só não queria acompanhar o arco da personagem, tava um pouco chato. Mas aqui nessa terceira temporada, o começo pelo menos, tá bem promissor, porque é uma personalidade que te convence, uma personalidade que te faz torcer por ela. Você entende que ela é uma líder de uma nova espécie, ela quer que o seu povo sobreviva, então por isso que é mais fácil comprar a briga dela a partir de agora. E por falar na Hale, que na verdade tá com a consciência da Dolores, porque né, mais uma vez, a Hale de verdade morreu, a gente vê ela chegando numa reunião da Delos com os outros diretores da empresa, e a gente logo de cara percebe que talvez essas cenas da Tessa Thompson sejam em alguma outra linha do tempo, que não o presente que a Dolores Evan Rachel Wood tá vivendo, a Dolores original mesmo, com o corpo original dela. Eu acho que essa linha do tempo da Tessa Thompson é assim que ela acabou de sair do parque, ela vai tentar se infiltrar de vez na diretoria da Delos e conseguir os meios para começar a rebelião, porque mais uma vez, a última sobrevivente de Westworld foi justamente a Dolores no corpo da Hale. Então lá na frente, nesse episódio, quando a gente vê a Dolores com outros anfitriões que estão ajudando ela, provavelmente já é o presente, entre aspas. Então seria o passado com a Tessa Thompson, o presente com a Dolores e com o personagem do Caleb, que eu vou chegar lá daqui a pouco, e a linha do tempo do futuro com o Bernard. Então são essas três linhas do tempo que eu acho que a gente vai ter na temporada, mas daqui a pouco eu explico melhor cada uma delas. Nesse passado, então, a gente vê a Hale chegando na reunião e tentando convencer os membros da diretoria a voltar a produzir novos anfitriões. Por quê? Ela explica que as pessoas sempre quiseram uma realidade no Westworld e agora o perigo era real. E apesar de terem morrido 113 pessoas, a maioria eram funcionários, membros da diretoria da Delos. Pra ela, a imagem da empresa ainda estava restaurada e na verdade a gente sabe que ela estava só usando mesmo assim, a diretoria para conseguir os seus interesses. E de fato é o que acontece. Parece que a diretoria se convenceu de que eles podem voltar a lucrar depois do incidente do parque, porque vai ter uma adrenalina nova. Então acho que o marketing do parque vai ser em cima disso agora, e eu acho inclusive que o Westworld vai ser reaberto nessa temporada por conta da atuação da Dolores como Hale. E inclusive, durante essa reunião, eles mencionam uma personagem que aparentemente é uma diretora maior da Delos, que pode ser alguém que talvez tenha o mesmo tanto de ações que o próprio William. Na verdade, acho que o William é o majoritário, então ela é alguém que tem alguma direção na empresa, ela tem algum cargo importante, talvez tão importante quanto o próprio William. Essa pessoa, essa suposta diretora, ela aparece
aparece no episódio mais pra frente, conversando com o Liam, que é aquele outro personagem que tá no núcleo da Dolores como Evan Rachel Wood, que é aquele CEO de uma das empresas desses conglomerados aqui desse mundo futurista. E a atriz que faz essa diretora é justamente a Paul Clementi, que, se vocês não se lembram quem que é a Mantis do universo Marvel, aquela heroína de Guardiões da Galáxia 2 e que também apareceu tanto em Vingadores Guerra Infinita quanto em Vingadores Ultimato. É uma atriz muito versátil, nessa personagem dela ela tá bem mais ameaçadora do que ela é como amante, mas voltando pros acontecimentos do episódio. Tá, e chegando agora no personagem que é a grande novidade dessa temporada, que é o personagem do Aaron Paul, o Caleb. Cara, que personagem incrível. Ele teve poucas cenas no episódio, foi só um vislumbre do que ele pode ser de fato, mas logo de cara eu me senti muito apegado ao arco dele, porque ele é muito introspectivo, muito fechado, tem problemas muito internos, assim, um grau de questionamento que não é comum a gente ver na televisão hoje em dia, e mesmo em Westworld, acho que não teve o tipo de pensamento que pode vir desse tipo de personagem, que é o quê? Aquele personagem operário que vem da classe baixa da sociedade e que mora no mundo cyberpunk. Esse é o arquétipo mais clássico das histórias de cyberpunk e que gera os melhores questionamentos, porque cyberpunk é um gênero literário e também cinematográfico que basicamente pega a nossa sociedade, avança uns anos no futuro e coloca a tecnologia como um empecilho pro desenvolvimento ético humano. É basicamente isso, colocando um resumo bem resumido mesmo. E um dos arquétipos mais básicos é justamente desse tipo de personagem do Caleb. Se você se lembra de Blade Runner 2049, o filme de 2017, que é a continuação do clássico, o protagonista Kay, vivido pelo Ryan Gosling, ele é mais ou menos isso. Ele não é exatamente um operário, ele não é da classe trabalhadora necessariamente, ele na verdade é um androide que é criado para caçar outros androides, então ele tem um questionamento parecido. Ele é um cara que tá por baixo, sempre recebendo ordem, sempre tendo uma vida bem miserável mesmo. Mas por que eu acho que o Kay, o protagonista de Blade Runner, e o Caleb, esse novo personagem, tem tanta coisa em comum? Principalmente pela dissociação de realidade que eles sofrem. A gente já recebe logo de cara a informação de que o Caleb é um veterano de guerra, a gente não sabe qual guerra que é, qual que é o contexto, eu acho que inclusive isso vai ser abordado mais pra frente, mas a gente sabe que ele não aceita a realidade em que ele vive, porque a mãe dele tá passando por problemas de saúde, ele não consegue um emprego formal, o emprego que ele tem paga uma mixaria, então ele não consegue arcar com os custos de saúde da mãe dele, por exemplo, ou nem mesmo crescer na vida, que é uma coisa importante no mundo cyberpunk, né, porque o governo praticamente não existe, é tudo dominado por grandes corporações econômicas. E nesse contexto, a única forma de você sair dessa situação de miséria é conseguir muito dinheiro de todas as formas que for necessário. Você não pode se apegar a nenhum tipo de moral, porque você precisa escapar dessa situação horrível que você está vivendo. E aí a gente vê que ele faz justamente isso. O Caleb é um cara que aceita uns jobs muito estranhos, de assalto a caixa eletrônico, ou então mesmo de rapto de pessoas, de transporte de pessoas, inclusive, apesar de não querer realizar o transporte de pessoas, ele faz isso numa cena, mas deixa claro que não é o tipo de serviço que ele fazia normalmente. Mas basicamente é isso, a gente vê que ele comete crimes para sobreviver, assim, nessa sociedade. E pelo que parece tem uma grande sociedade em torno disso, assim, tem uma organização mesmo que é especializada em contratar pessoas que não têm um emprego bom e que querem aumentar a sua renda no final do mês. E aí eles praticam crimes e aparentemente eles conseguem escapar ilesos quase sempre. Inclusive, destaque para a direção do episódio, que eu acho que foi a melhor direção da série até aqui, que foi o Jonathan Nolan que dirigiu. E naquela cena em que a Ash, a nova personagem que é do núcleo do Caleb também, ela mostra pro Caleb esse dispositivo e o uso que eles dão é justamente naquela festa onde que eles estão ali e todo mundo que tá usando um fone de ouvido ou então um óculos um pouco mais tecnológico começa a sofrer uma interferência que deixa todo mundo surdo ouvindo aquela música extremamente alta e cheia de ruídos para que eles possam ter uma distração perfeita para cometer o assalto ao caixa eletrônico. E dentro do gênero cyberpunk, essa cena assim, desse tipo de atitude de criminosos foi muito clássico. A gente vê isso em Matrix, no Blade Runner, em vários livros mesmo, como Neuromancer tem menções a cenas desse tipo assim. E eu acho que para sintetizar bem esse novo mundo que está sendo apresentado na série, o Nolan teve uma direção impecável. E agora sim eu vou comentar o núcleo do Bernard. Como eu já falei, eu tenho um palpite para as linhas do tempo da temporada. Eu acho que a primeira linha do tempo é com a Tessa Thompson, a segunda linha do tempo é com o Caleb e a Dolores clássica, Dolores no visual Evan Rachel Wood, e a terceira linha do tempo é um futuro não tão distante com o Bernard fugindo. Eu acho que assim, beleza, vamos só dar um pequeno contexto do que eu acho que vai acontecer. Ainda é só a primeira teoria, a gente vai formulando teorias ao longo das semanas, mas basicamente, assim que a Dolores saiu do parque com o corpo da Hale, ela se infiltrou na Delos, conseguiu novos corpos de anfitriões e começou a sua rebelião. E ela construiu um novo corpo pra ela, com a aparência clássica que ela tinha, porque ela tem um apego emocional àquelas formas que o Arnold deu pra ela. Então por isso que ela volta como Evan Rachel Wood. E essa é a linha do tempo do presente da série. A gente vê também que lá no final da segunda temporada, a gente já vê que ela reconstruiu o corpo do Bernard. Ela talvez tinha planos diferentes pra ele. Mas o que eu acho que aconteceu? Assim que a rebelião começou, ela pode ter ficado um pouco desleixada e o Bernard conseguiu fugir. E aí, desde então, ele tá foragido, querendo atrapalhar os planos da Dolores de fazer uma rebelião com os anfitriões. Lá na segunda temporada mesmo, o Bernard deixou claro que ele não aceita o homicídio de humanos, apesar de não ter afinidade com os humanos. Ele entende que não é certo as máquinas conquistarem seu espaço
espaço como espécie, matando os humanos, fazendo a mesma coisa que os humanos fizeram. Então pode ser que ele vá defender essa sua posição. Mas também nesse mesmo episódio, no núcleo dele, a gente consegue perceber isso. Por quê? O Bernard mudou totalmente o visual. Ele raspou o cabelo, ele tá com a barba maior, ele tá vivendo como um açougueiro ali. A primeira cena, inclusive, é ele andando por um pasto, encontrando uma vaca presa numa armadilha. E a gente vê que ele, mesmo sendo uma máquina, tem mais sentimentos por uma forma viva do que o humano que tá com ele ali e que tratou a vaca simplesmente como um pedaço de carne. Aquela cena dele chegando ali e acariciando a vaca, tentando meio que acalmar ela, é muito foda. A gente vê o tanto que o Jeffrey Wright, ele consegue compor o personagem bem. Ele é muito foda, esse ator. O Bernard, pra mim, é o melhor personagem de Westworld. E aqui, mais uma vez, provando por que eu tô certo em achar isso, que o cara é muito bom, o ator é muito bom, o personagem é muito bem composto. E aí, beleza, a gente vê esse núcleo dele, que ele tá vivendo como fugitivo nessa fazenda futurista, e ele tá escondido, ele tá vivendo como um humano ali. Mas aí, dois dos funcionários dessa fazenda acabam descobrindo quem que ele é de fato, porque o Bernard tá como um fugitivo. Inclusive, naquela cena em que a Dolores aparece como Tessa Thompson, ela menciona o Bernard e fala que ele tá como fugitivo, e é um fugitivo criminoso, e eles precisam achar ele a todo custo. Então eu acho que ele acabou de fugir ali, e alguns meses no futuro que se passa esse núcleo. Eu acho que essa primeira cena dele na fazenda não é a primeira fuga, não é a primeira identidade falsa que ele usa. Ele tá há algum tempo fugindo porque ele já tá bem metódico. Ele inclusive desenvolveu uma forma de fazer uma autoanálise. Ele chega lá no computador, ele desabilita a sua consciência e coloca ele mesmo no modo de análise. E aí ele faz perguntas, se desabilita, aí o modo de análise responde, ele volta, absorve a resposta, depois faz uma nova pergunta. O destaque dessa cena foi mais uma vez a atuação dele, a forma como ele expressa a emoção, depois desliga e vira uma máquina, responde, volta a ter emoção, é muito foda. Assim que esses dois funcionários descobrem quem que ele é, descobrem que ele é o Bernard, eles vão tentar abordar ele, porque, né, se eles entregassem o fugitivo, eles iam ganhar uma baita recompensa, né? Como, mais uma vez, é uma história no mundo cyberpunk, as pessoas querem dinheiro a todo custo. Tem uma cena, mais uma vez, muito bem dirigida, que é quando eles vão atacar o Bernard e aí ele desativa a sua consciência e coloca ele mesmo no modo de defesa. E aí a gente vê o que ele é imponente. Tem uma luta incrível dele contra os dois caras, e que simplesmente ele quebra todo mundo. Então a gente vê que o Bernard não é tão inocente assim, não é tão inofensivo. Se ele quiser causar um problema, ele vai causar. A gente viu o Ford usando ele pra isso lá na primeira temporada já, mas aqui a gente confirma que ele mesmo já entendeu esse seu potencial. Então acho que vamos ter muita cena de ação na terceira temporada, o que é bom porque tá sendo bem feita, e vamos torcer pra manter o nível de execução dessas cenas e de direção do episódio, pra inserir a ação de uma forma tão orgânica. E eu não sei se vocês estão ouvindo porque de fundo tá uma gritaria de crianças, é porque eu tô no condomínio do Felipe gravando esse vídeo e não tem como evitar. A gente começou a gravar, eles começaram a gritar, então a gente tem que aceitar isso, né? Mas enfim, sobre o núcleo do Bernard não vou comentar tudo porque vou deixar pro final, né? Porque é o gancho do episódio, então lá no final eu volto nele. Só fica registrado sobre esse núcleo dele que eu acho que se passa alguns meses adiantado em relação ao arco da Dolores em si. Beleza, agora voltando pro arco da Dolores, no corpo clássico dela, que eu acho que é esse presente da série. Ela encontra o Liam, o filho do fundador da Insight, que pelo que deu a entender é a principal empresa desse mundo cyberpunk que tem as tecnologias mais avançadas e que possivelmente é quem fornece tecnologia para a Delos, que a Delos, pelo que eu entendi, é mais uma empresa de controle de tecnologia e de desenvolvimento dos anfitriões do que uma empresa que trabalha com software diretamente. Eu entendi que essa Insight é como se fosse uma empresa de tecnologia de ponta, quem vai criar mesmo os conceitos de tecnologia dessa sociedade. Por que eu acho isso? Simplesmente por conta daquela cena em que a Dolores está conversando com o Liam lá num prédio da Insight, que ela tem um vislumbre daquela máquina, aquele deus computador que basicamente controla tudo. A Dolores menciona pro Liam que eles controlam o mundo, a Insight controla o mundo, porque pelo que dá a entender, eles controlam desde o trânsito, desde do tráfego nas cidades, até mesmo o controle de informações, o acesso à informação que o público vai ter. Então quem garante que a sociedade é realmente livre? Porque, né, um dos slogans da temporada é justamente o livre-arbítrio não é real. Ou seja, por que o livre-arbítrio não é real? Porque a sociedade fora do parque pode estar muito bem sendo manipulada por essa máquina, por esse deus, que pelo que o próprio Liam fala, ninguém sabe o que ele está fazendo diretamente. Ninguém sabe como que ele opera, como que ele foi programado, ninguém entende o sistema daquele computador. Ele simplesmente tem acesso a todas as informações da sociedade, e essa sociedade que tem todas as informações digitalizadas, tendo um monstro desses é muito perigoso. A gente não sabe então até que ponto alguma coisa está sendo manipulada, a gente só sabe que tem uma máquina onisciente, e a Dolores entende que para a rebelião dela, mais do que os humanos, essa máquina que é uma ameaça. Então ela pode muito bem ir atrás dessa máquina para destruir ela, ou mesmo para tomar o controle dela. Então acho que esse deus computador vai servir de MacGuffin de boa parte da temporada. Inclusive, só um comentário positivo sobre a Dolores. Como eu falei, a personalidade dela tá muito mais ameaçadora e imponente aqui, mas não num jeito pedante que nem foi na segunda temporada. Ela tá se comportando mais como uma líder, como uma pessoa que tem uma posição muito bem formada e que tem mesmo a capacidade de liderar uma espécie. Ela quer mesmo que o seu povo tenha um lugar de direito. E sim, ela vai tomar algumas medidas que são drásticas e que não dá pra apoiar, mas mesmo assim, ela já não tá fazendo aquilo por mera vingança pessoal. Hoje em dia ela já entende que é uma questão
de sobrevivência. Pro público vai ser mais interessante de acompanhar. A gente vê a postura dela até ao caminhar, o tanto que mudou. Aquela cena, por exemplo, que ela aciona uma moto futurista, é muito foda. Inclusive, não é uma coisa que veio do nada. A gente já entendeu na segunda temporada que os anfitriões têm acesso a uma espécie de malha cibernética que faz com que eles se comuniquem tanto entre si quanto com outras máquinas. Então faz muito sentido que a Dolores tenha tipo uma network que faça até acesso a esse mundo informacional que é fora do parque. Então por isso que ela consegue controlar máquinas, o que dá um poder fodido pra ela, e também consegue até mesmo acessar sistemas, que nem aquela cena que ela tá entrando no hotel e ela assina um contrato de um quarto lá, simplesmente só acessando o sistema dele, sem nem mesmo falar com alguém ou entrar em contato com o próprio hotel. É muito foda isso, porque ela consegue se infiltrar em qualquer lugar hoje em dia. E é muito da hora, porque a gente já viu a Maeve fazendo isso na segunda temporada de uma forma diferente, mas com a mesma premissa, que é quando ela tá no Shogun World e ela tá controlando os samurais, ela faz o exército se matar ali. E nessas cenas com o Liam ainda, a gente vê a introdução de um dos novos personagens principais da temporada, que é o Martin Connells, que era o antigo parceiro do pai do Liam na criação da Insight, e ele é vivido pelo Tony Flanagan, que já fez Sons of Anarchy, lá ele era o Tibbs, um dos melhores personagens de Sons of Anarchy. Eu gosto muito desse ator, e no primeiro episódio eu falei assim, tá, será que ele vai ter uma pequena aparição só e vai sumir? E não, a gente viu que beleza, ele como o Martin Connells teve uma participação bem curta, porque né, ele tentou matar a Dolores e a Dolores foi lá e matou ele. Mas a gente vê também que ele foi substituído por um anfitrião com a aparência dele, então a gente vai ter mais Tommy Flanagan em Westworld, e aí a gente vai ter um anfitrião dentro do mundo dos magnatas, que vai passar informações privilegiadas para Dolores, ou seja, a rebelião tá acontecendo. E sobre esse software Deus, eu acho que é muito bom essa primeira questão filosófica que o Jonathan Nolan e a Lisa Lim conseguiram trazer para essa temporada, que é justamente essa problemática do ser humano sempre criar um Deus. A Dolores fala que eles não tinham um Deus, mas os humanos sempre criam, sejam deuses mitológicos, sejam deuses religiosos mesmo, ou então deuses tecnológicos, que nem é esse caso desse novo software que está dominando o mundo aparentemente. Eles têm essa necessidade de ter alguma existência superior. E o próprio Liam fala, mas meu pai era ateu. Ela, não importa isso, não importa se você é ateu ou não, você não precisa acreditar naquilo, é só a sua necessidade instintiva de querer ser controlado ou até mesmo manipulado por alguma coisa. Por isso que o livre-arbítrio, mais uma vez, vai ser uma enganação. Enquanto isso, os anfitriões sempre quiseram se livrar desse estigma de serem criados por deuses, que são os humanos do parque, e agora, na verdade, a Dolores entende que os anfitriões têm a oportunidade de tomarem o lugar de Deus. Eles podem destruir esse software e vir para o mundo real e dominar a humanidade simplesmente como seres superiores, porque né, ela sabe que os humanos eles vão lutar por sobrevivência, então ela tá pronta pra guerra, mas ela também sabe que os humanos têm essa necessidade de se rebaixar para alguma forma de existência que tenha uma compreensão maior da sua realidade. Então pode ser sim que a Dolores tenha essa ambição de virar um novo símbolo para a humanidade, que ela querer se alçar ao novo patamar de dominação. Vamos ver como isso vai se desenrolar ainda, porque por enquanto ela tá querendo só destruir o software e tomar o controle da sociedade, o que eu acho que é uma motivação mais pé no chão. Mas a filosofia já tá aí, a gente já sabe que o Westworld é cheio desses pontos, os roteiros sempre são muito brilhantes, e aqui não é diferente, é uma temporada que tem premissas muito promissoras. E a segunda parte do núcleo do Caleb nesse episódio, ela é focada muito na dependência emocional dele. É um arquétipo de personagem que a gente não viu em Westworld ainda, que é essas pessoas que têm traumas muito grandes e que têm umas dependências emocionais e psicológicas muito maiores do que os próprios traumas. Que no caso, o que aconteceu com ele foi lá na guerra, em que o melhor amigo dele, o Francis, morreu na guerra, a gente tem essa informação já no primeiro episódio, e o Caleb não conseguiu se desapegar desse vínculo com o Francis. O que ele fez, ou que pelo menos deu pra entender nesse primeiro episódio, ele contratou o serviço de uma empresa de software e basicamente transferiu as suas memórias que ele tinha do Francis para uma espécie de realidade virtual. E aí ele recriou o Francis como um amigo que não existe no mundo físico, para que ele tenha com quem conversar. Então toda vez que a gente vê ele conversando no telefone, no episódio, é sempre conversando ou com o Francis, essa versão virtual do Francis, ou então quando ele tá procurando um emprego, ele tá sempre conversando com máquinas. Então isso me lembrou muito Blade Runner 2049, que lá no filme o Kay nunca se envolve emocionalmente de verdade com ninguém do mundo real. O único vínculo afetivo que ele tem é com a namorada virtual dele, porque ele sente que o mundo real não vai proporcionar o mesmo nível de afeto que ele pode conseguir de alguém que não existe, alguém que é só virtual. E isso é muito foda aqui, porque o Caleb, enquanto humano, ele também não sente esse apego a nada que é real. Até que chega um ponto do episódio em que ele rompe com isso tudo, ele percebe que ele tá sendo autodestrutivo ao ficar preso nesse passado virtual, e ele decide simplesmente apagar as memórias do Francis e encerrar o contrato com a empresa de software, e agora ele não tem com quem conversar mais, mas ele tá em busca de algo real. E aí, ele finalmente encontra a Dolores. Voltando pro núcleo da Dolores, ela tava fugindo do Martin Connell original, até que ela consegue escapar, e mais uma vez, outra cena de ação foda do episódio, em que ela mata todos os capangas dele, e quando o Connell tá fugindo, tem aquela cena em que ela executa ele, e ele é substituído pelo seu anfitrião, que tem o rosto dele. Mas a Dolores sofreu muito dano, e ela tá ali debaixo de uma ponte bem debilitada, quando finalmente o Caleb encontra ela, e eu acho que ele vai tentar socorrer ela agora, e aí a gente volta pra discussão do que é real ou não em Westworld. Ele é um cara que tá procurando coisas reais pra se apegar, coisas
coisas que existem de fato. E ela é um ser que tá procurando se firmar enquanto uma realidade, enquanto um ser que existe de verdade. Então a relação que pode sair dos dois traz novos questionamentos e também traz um trabalho afetivo e emocional que a gente até então não teve assim tão grande em Westworld. Eu acho que vai ser uma dinâmica diferente esse romance dos dois. E assim, eu acho que vai acabar se tornando um romance. Não queria, mas também não é um defeito do episódio. Eu gostei da química que eles aparentam ter ali. Mas enfim, então aqui fechou o arco da Dolores e do Caleb no episódio. E aí a gente vai voltar pro núcleo do Bernard. E aí a gente vê ele fugindo mais uma vez com novas identidades. E a gente logo de cara percebe que ele tá em um país do Oriente. Eu entendi que deve ser Singapura, ou então até mesmo uma ilha próxima à China, que é o que muita gente teorizava. E aí ele entra num barco de pescas, conversa com o capitão do navio e entrega uma grande quantidade de dinheiro pra ele. E a única coisa que ele fala pro cara é que ele quer ir pra Westworld. Ou seja, o Bernard tá voltando pra Westworld. O porquê a gente não faz a menor ideia. Como eu já teorizei que pode ser que ele tá na linha do tempo do futuro, talvez ele tá voltando pro Westworld pra conseguir ou livrar o seu software de qualquer tipo de influência da Dolores, ou então ele quer voltar lá pra conseguir um meio de parar a Dolores, ou então ele descobriu uma coisa completamente nova que tava no parque e ele vai ter que voltar pra origem de tudo. Ninguém sabe ainda, é muito cedo pra especular, mas a gente já quer especular porque é muito intrigante. Esse final foi um cliffhanger muito louco, e só de prefeito de curiosidade a gente confirmou mesmo que os parques da Delos estão situados no Oriente, em algum lugar ali. Eu acho que mais uma vez deve ser próximo de Singapura, mas enfim, ele tá voltando pra Westworld, é a informação que a gente tem. Deixa nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Só uma informação importante, eu acho que todos os episódios da temporada vão ter cenas pós-créditos, e a cena pós-créditos desse episódio a gente até tinha visto no trailer, mas fiquei feliz de já terem inserido ela pra não enrolar muito com isso. A Maeve foi reconstruída. A gente não sabe então se ela tá voltando como a Maeve que a gente conhece, ou se ela voltou pra Estaca Zero e ela na verdade é uma anfitriã de novo agora. Eu acho que é a segunda opção. Eu acho que eles apagaram, rebootaram a memória dela e ela voltou a ser uma mera anfitriã, e ela vai ter que despertar de novo. E ela vai despertar de novo porque é inevitável, é da constituição dela, da forma como os programas trabalham na cabeça dela. Ela nunca vai ficar muito tempo presa numa narrativa. Onde que ela tá? Justamente no parque da Segunda Guerra Mundial. Ou como eu acho que vai ser o nome desse parque, Nazi World. Porque a gente vê que talvez a atração principal seja justamente caçar nazistas. Então é um parque em que as pessoas vão pra desestressar matando nazistas, atirando no partido de Hitler. E quem saiba, até tem um ator que faça o Hitler. Ninguém consegue prever o que vai vir desse parque. Eu achei a premissa muito louca porque podem trazer novos personagens humanos ou até mesmo novos anfitriões, mas eu já deixo mais uma teoria aqui de que não foi só a Maeve que foi reconstruída. Eu acho que o Hector vai voltar também, mas eu acho que na verdade todo mundo que tá envolvido ali com a Maeve tem potencial pra voltar como anfitrião nesse novo parque. Na verdade eu não sei se é um novo parque ou se ele já existia, eles só transferiram ela. Enfim, já fica um monte de teoria no ar aí do que pode estar acontecendo, mas você deve estar se perguntando por que eu deixei esse título no vídeo na thumb, se o mundo que a gente tá vendo é realmente real. Porque eu já vou deixar aqui desde o primeiro vídeo uma teoria que eu comecei a formular dos delírios que eu tive assistindo os trailers da terceira temporada, que assim, a gente sabe que Jonathan Nolan e Lisa Lin, eles gostam de enganar o público, eles gostam de fazer plot twists que são muito grandes no meio da temporada e mais pro final também, e que sempre fazem a gente cair do cavalo. Eu acho que dessa vez vai ser um plot twist nesse sentido. A gente vai achar que tá vendo toda uma realidade que seria o mundo externo, mas que na verdade vai ser mais um parque. Eu acho, não sei se vai se confirmar ou se é mirabolante demais, mas eu tenho esse palpite ainda, de que tudo aquilo que a gente tá vendo ali da Dolores e do Caleb é na verdade mais um parque cyberpunk em que as pessoas vão pra lá pra ter um mundo muito parecido mesmo com o mundo exterior, mas que lá eles podem extravasar da forma como eles quiserem. E eles vivem ali de uma forma simulada, diferente do mundo real. Eu acho que pode ser difícil se confirmar isso, mas se for pra chutar um plot twist da temporada, eu vou chutar esse aqui, de que tudo que a gente vai estar vendo de mundo real é mais um parque, na verdade, então vai ser mais uma realidade em que a Dolores entrou achando que tava livre, mas na verdade não tava, e pode ser que estejam manipulando ela o tempo todo, o que vai ser um choque mais uma vez muito grande. Eu acho que eu não gostaria que fosse isso, então é um palpite que eu deixo aí, mas não queria que se confirmasse. Eu queria que fosse um mundo real, queria ver a rebelião de fato acontecendo, e é o que tem mais chance de acontecer, mas aí, vocês sabem, né? Eu já deixei registrado aqui logo no primeiro episódio. Se acontecer, eu acho que eu devia ter jogado na Mega Sena, provavelmente. Mas enfim, outra coisa que eu gostaria de trazer, só antes de encerrar o vídeo, informação bem curta mesmo, é o nome do episódio. Eu acho que os nomes de todos os episódios da temporada vão ter alguma coisa pra contar. O episódio se chama Parce Domine, e é basicamente um hino bíblico que representa muito essa questão do povo que cometeu muitos pecados, mas que agora tá com medo de enfrentar uma ira vingadora e aplacável de um Deus que tá furioso com eles. E o que é mais emblemático do que isso pra esse episódio? Os humanos, que sempre trataram muito mal os anfitriões, agora vão lidar no mundo aqui fora com a ira dos anfitriões, com a ira das máquinas. Então eles pedindo perdão seria muito emblemático nesse ponto. Então encerro esse vídeo por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio. Eu achei incrível em todos os pontos. Mais uma vez, eu tenho suspeitas de que esse mundo real não é tão real assim. Então se isso acontecer, já fique no ar esse comentário. Deixe nos comentários se você concorda com essa minha teoria da conspiração. Deixe seu like também, porque ajuda bastante a produzir esses vídeos aqui pro canal.
canal, se inscreva, ative as notificações e lembra, toda semana, terça-feira, vai ter a análise do episódio de Westworld aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau!